Fala pessoal, bem-vindos ao canal Segue Fla para mais notícias e informações do que vem acontecendo no mais querido do Brasil. Então, eu já começo com o jogo de ontem. Flamengo tá saindo no prejuízo porque já perdeu Cebolinha, já perdeu Matias Vinha e já praticamente, né, segundo a informação que eu vi, perdeu Pedro para o jogo da volta contra o Bolívar lá na altitude de La Paz. Então, o Flamengo já vai com 3 desfalques certo, em que quase que o Gerson também ia ficar sem jogar o jogo da volta, porque ele deu uma entrevista que ele acabou sentindo a coxa direita. Então ele acabou imaginando que assim, ele viu a situação dos seus companheiros, né? E ele imaginou que seria mais um a desfalcar o Flamengo no jogo da volta. E ele estava simplesmente falando a respeito dessa sequência de jogos que o Flamengo estava tendo, em que todos os jogadores estavam ali se entregando ao máximo e com essa grande sequência, você sempre vai ter aquele desgaste. Então ele falou que o problema deu a entender, né? Que o problema dessas lesões que o Flamengo está tendo com seus jogadores é pela alta sequência de jogos e também ali pelo empenho da equipe em disputar todos eles em alta intensidade. Então a gente já analisa que o Flamengo ele pode ter mais problemas, inclusive antes do jogo contra o Bolívar, a gente, no caso, em vídeos anteriores eu havia falado que o Flamengo estava preocupado com o Nicolas Dela Cruz, por conta que o jogador ele estava com uma sobrecarga, por conta daquela sequência de jogos que ele jogou na Copa América e também por ele estar jogando os campeonatos nacionais. Então, mas ainda bem que ele conseguiu jogar bem e que não teve maiores problemas. Então a gente vai ter que aguardar para saber como é que vai estar o desempenho dos jogadores para o jogo da volta, que é a nossa prioridade. Antes do jogo da volta, temos o jogo contra o Botafogo, lá no Engenhão, mas que o Flamengo ele vai jogar com seu time reserva. Então vamos ali só aguardar para saber como é que vai estar ali as situações físicas dos jogadores para a gente poder ir com força máxima. Então, eu já dentro da própria dentro já desse enredo da Libertadores, o Flamengo, o seu possível adversário, né, os possíveis adversários do Flamengo, assim, o que eu vejo de momento, que é o que eu já é aquele jogo que o Flamengo já pode, aquele adversário que o Flamengo já pode pegar já nessas quartas, está entre The Strongs e Penharol. Então, o Flamengo, ele jogou ontem, ganhando de 2-0, abrindo uma boa vantagem em cima do time boliviano, mas os seus possíveis adversários nas quartas de final da Libertadores, Penharol e Bolívar, e Penharol e The Strongest, jogaram um dia antes. Então, o Penharol acabou goleando o The Strongest por 4-0, simplesmente 4-0. Então, a gente já imagina qual seria o adversário que o Flamengo já vai pegar nessas quartas de final. Que assim, eu digo assim, sabe, né? Porque goleando um time nas oitavas de final da Libertadores já pode perder por 3 gols que vai se classificar. Então, tá aí o time forte. E dos outros possíveis adversários do Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Botafogo acabou ganhando de 2-1 e o São Paulo acabou empatando com o Nacional em 0-0 fora de casa, certo? Então, já saindo desse assunto de Libertadores, indo para a possível contratação do Flamengo. Então, o Flamengo ele tá de olho em um lateral que é ex-jogador do Arsenal. O contrato do jogador acabou se encerrando com o time inglês e o jogador está livre no mercado. O nome do jogador se chama Cédric Soares. É um jogador já que não é tão novo, é um jogador já um pouco assim, com aquela idade um pouco mais avançada, tem 32 anos e ele está livre ali, né, por conta, está livre no mercado, saiu do Arsenal e assim, o Flamengo ele está já analisando ali como é que está a situação do jogador para saber se ele queria jogar, né, na América do Sul. Então o Flamengo está abrindo negociações ali com seus empresários para saber qual é a do jogador, se ele vai querer, tipo assim, encarar um futebol sul-americano. E assim, para o Flamengo, é uma boa, por conta que o Flamengo não tem lateral, tipo assim, tem que suprir a necessidade de alguns jogadores que estão saindo, entre eles os laterais, em que o Wesley vai sair agora para a Atalanta, que está acertado entre Flamengo e o time italiano, e também temos o Matias Vina, que também está machucado. Então, o Cédric Soares, ele é um lateral, né? Lateral, no caso, Eric Soares é um lateral direito, se eu não me engano.
Depois eu vou até apurar essa informação direito. E ele pode estar sendo uma boa contratação para o Flamengo, até porque vai chegar de graça e o Flamengo só vai arcar com seu salário, né? Então vamos aguardar para saber o que vai acontecer para a gente poder ter uma certeza. Então, já saindo dessa possível negociação, eu vou fazer apenas aqui uma análise, né? Porque o que acontece? O Flamengo tem um jogador que jogava na Inglaterra, né? Era o ex-jogador do Tottenham, só que atualmente ele acabou se acertando com o time italiano, no caso o Milan, que é o Emerson Royal. Emerson Royal é jogador do Tottenham e atualmente já se acertou com o time italiano, que é no caso já se acertou com o Milan, né? Que é um time italiano. E ele foi ali numa entrevista, foi perguntado quais são os times brasileiros que disputaria ali, que ficaria entre os top 5 da Premier League. E ele simplesmente citou o Flamengo, né? Dizendo que era o time mais forte, é um time mais competitivo. Não, assim, não é competitivo. Não, ele não falou que era competitivo, ele falou que era um time mais forte, que era um time que tinha um elenco mais recheado, com mais jogadores estrelados, né? Mais jogadores mais habilidosos. E, tipo assim, seria o time, né, que ficaria entre os 5 principais times da Premier League, que disputaria ali vaga direto para a Champions League. E ele também citou a respeito daquela frase, né, do que Jorge Jesus estava dizendo, que o Flamengo disputaria entre os 5 principais times da Premier League. Mas falou também que o Flamengo jogaria, certeza, o campeonato português em alta intensidade com os principais times e qualquer outro campeonato da Europa. Então, a gente já pode ver ali o prestígio que o Flamengo tem fora da América, né, e que o pessoal sabe do poderio do elenco que o Flamengo tem. Né? Então, já saindo da situação desse comentário, né, de Emerson Royal, vamos ali para uma possível saída, para a provável saída de Fabrício Bruno do Flamengo, em que ele acabou citando que está tudo nas mãos do Flamengo. Por quê? O Flamengo recebeu uma proposta do Rennes e o Flamengo ainda não deu ali uma certeza ali, não concordou, na verdade não é que concordou, ele não fechou ainda a saída do jogador para o time francês. O que é que acontece? O Fabrício Bruno ele já deu sim para o time francês e já está tudo nas mãos do Flamengo. O que é que acontece? A decisão final vai ser o do Flamengo se vai querer negociar ou não o jogador. Mas pelo jogador, ele já está ali, já só aguardando para saber qual vai ser o desfecho final. O detalhe é que o Rennes, para o Flamengo poder acertar com o Rennes, ele vai ter que fazer uma proposta igual ou superior ali o que estava ou do que o West Ham tinha feito para o Flamengo inicialmente pelo jogador, pelo defensor. Então, os trâmites finais para poder a negociação acontecer, que era anteriormente apenas de uma garantia bancária, agora se torna ali questão de valores do que o Flamengo tem a receber. Porque o Flamengo ele está pretendendo receber quase, tipo assim, acho que é 82 milhões de reais ali de forma definitiva, né? E mais algumas metas ali alcançadas pelo jogador durante a temporada que ele estiver jogando pelo time francês. Então, a gente vai aguardar porque a decisão final é do Flamengo e por enquanto, entre o jogador e o time francês está tudo certo. Já saindo da situação do Fabrício Bruno, né? Vindo agora para a questão do leilão do terreno do gasômetro. Porque ainda está dando o que falar essa situação do gasômetro, por conta que a Caixa Econômica Federal ela entrou com recurso na Justiça pedindo ali a anulação do leilão, né? Só que tem um detalhe. O que é que a Caixa alega? A Caixa alega que essa desapropriação ela foi feita de forma ilegal, querendo beneficiando ali no caso, um time, né, um time de futebol, que estaria praticamente tirando o direito da Caixa de estar ali intervendo nas negociações e por aí vai. Então, o que acontece? Resumindo, a Justiça, tipo, a Caixa ela entrou na Justiça para poder anular isso daí, que é para poder acabar com essa negociação. Só que a Justiça ela foi a favor da Prefeitura do Rio de Janeiro e automaticamente a favor do Flamengo, porque era um terreno que estava ali sem fazer nada, era um terreno que estava praticamente abandonado, né? Estava abandonado, e o Flamengo ele tem a ideia de construir um estádio, de poder povoar aquela região, de poder construir algo turístico, uma atração turística, né? Que no caso é o Flamengo, é o estádio, são os museus que o Flamengo vai querer abrir ali naquela região e que seria de grande importância para a cidade. Então, nesse caso, a Justiça ela foi a favor do governo do Rio de Janeiro e que o Flamengo ali acabou se beneficiando com essa decisão da Justiça. Porque
O Flamengo estava até apreensivo, com medo, né, de uma possível reviravolta. Até por conta que o Flamengo ele já pagou o terreno à vista para a prefeitura. Então, nesse caso, teria que acontecer um monte de burocracia para poder mudar totalmente aquilo que já estava acontecendo, né? Então, ainda bem que já deu tudo certo, que por enquanto a justiça ela é a favor do Flamengo de poder estar construindo seu estádio e a Caixa, por enquanto, está chupando o dedo, só se arrependendo de não ter, tipo assim, de não ter dado continuidade à negociação e por conta também que o banco ele estava pedindo um valor muito alto pelaquela região do gasômetro, né? Porque inicialmente a Caixa queria 250 milhões de reais e no final o Flamengo acabou comprando por 138 milhões e 200 mil reais. Então, bem acessível para os cofres do Flamengo. Então, essas são as informações que eu tenho hoje para repassar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E desde já peço que vocês deixem seu like, que se inscrevam no nosso canal para poder a gente continuar trazendo mais informações e notícias do que vem acontecendo no Flamengo, certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo. E falou!